Olá, bom dia, feliz sexta. Thanks God every day. Obrigado a Deus todos os dias. Hoje, sexta-feira, juntos aqui, né? Fechando a semana, fechando os nossos raciocínios aqui junto com Deus, né? Obrigada pela sua companhia, sejam todos bem-vindos e vamos lá ouvir a palavra, né? Nós estamos essa semana ruminando, meditando, né? Nos deliciando aqui em Romanos 12, 2. Bem-vinda, Sul. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia! Interessante, né? Os verbos presentes nesse pequeno versículo, né? Não vos conformeis, então nos fala sobre conformar, mas transformai, né? Transformar o mundo é outro verbo, transformar, e renovar. Então, renovar, transformar e conformar é a mensagem que nós temos tão profunda desse versículo, né? E é interessante porque nós queremos o melhor para nós queremos coisas boas, sim, claro, e é lícito querer coisas boas, mas a palavra está dizendo que sem renovar a nossa mente, bom dia, Thalita, sem renovar a nossa mente, nós não acessamos. É importante a gente entender o seguinte: Deus já fez todas as coisas, tudo que nós desejamos já está feito, já está pronto. Porque a palavra de Deus diz que Deus fez todas as coisas, depois fez o homem, né? E na cruz Jesus disse: está tudo consumado, tudo está pronto. Mas então por que eu não tenho, né? Por que eu não tenho ainda abundância em algumas áreas da vida? Porque eu preciso acessar. Tudo está pronto, mas eu acesso o que está pronto, né? O que Deus já fez para mim. E através de que eu acesso? Uma das coisas é a renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente é base para que a gente acesse as coisas boas que nós temos direito, né? Como filhos de Deus. E é aí que é a questão. Em Mateus 6 fala o seguinte: que nós andamos muito ansiosos com muitas coisas, mas que a gente não deve fazer isso, mas que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que nós buscamos nos serão acrescentados, né? Tá, mas o que então é o reino de Deus e a sua justiça, né? Essa é uma pergunta que eu tenho meditado nesses dias. Deus, acho que eu entendo, mas acho que eu não entendo totalmente, né? Então me aprofunda nisso, né? É o rema, que a gente sempre fala aqui, né? Eu quero a revelação, eu quero o rema, eu não quero só a interpretação de texto, né? O que é o reino e o que é a sua justiça, né? O reino de Deus é quando nós temos governo sobre as coisas. Então, quando nós trazemos o reino de Deus para este tempo, nós estamos governando neste tempo. Tem até uma brincadeira que fala assim, em relação ao emagrecimento, fala assim: se você perder com uma bolacha recheada, você vai ganhar de quem, né? Então, quando a gente fala isso, é uma brincadeira, mas é bem verdade. Quando eu perco a luta, né? Então eu falo assim, ó, não vou comer doce. Outro dia eu estava comentando em uma outra live sobre emagrecimento, né? Que eu, quando eu era louca com doce, eu caía até por um doce de 3 cores. Alguém é desse tempo de que tinha doce de 3 cores? Tinha rosa, laranja, amarelo, parece, né? Doce de 3 cores. Então eu era tão louca por açúcar que era capaz de eu cair por uma colher de açúcar, né? Mas como tem doces muito à vontade, não precisava cair por uma colher de açúcar. Então quando a gente fala assim, eu tô perdendo por um doce de 3 cores, eu vou ganhar de quem? Eu vou empatar com quem, né? Isso fala de governo. Então nós vivemos o reino de Deus na terra quando nós governamos sobre todas as coisas. Nós não governamos sobre pessoas, mas nós governamos sobre todas as coisas, sobre todas as energias. Não é de sua época, Nath? Ah, fala sério aí. Então, quando nós governamos sobre todas as energias que existe, eu estou vivendo o reino de Deus, em qualquer área que seja. Então, quando, por exemplo, em relação à sexualidade, eu posso todas as coisas, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, quando em relação à sexualidade, eu falo, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu estou no governo, porque talvez não tenha ninguém olhando, ninguém vai ficar sabendo. Eu posso fazer, porque tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E eu decido, então, falo, não, eu posso, mas eu não vou fazer, não quero fazer. Então, eu estou no governo nessa área, nesse determinado momento. Assim também quando quero doce, mas eu estou focada, eu não quero me intoxicar
né, com açúcares e tal, e eu mesmo gostando do doce, eu falo, eu não vou comer. Não é porque eu não posso, não, né? É porque eu decidi não comer. Nesse momento eu estou no governo da minha vida, escolhendo o que eu como e escolhendo o que eu não como. Você já viu gente que esconde comida? Tem gente que esconde comida, sabia? Tem gente que esconde chocolate no guarda-roupa, eu já vi isso. A pergunta que a gente faz é: você está escondendo de quem mesmo, né? Será de quem que você está escondendo? Então é muito doido, né? As doideiras que a gente passa, né? Nossa cabeça precisa ser trabalhada muito ainda. Então o reino de Deus é o governo e a exponencialidade. Eu posso tudo e eu governo sobre tudo, porque eu sou o quê? Eu sou filha, né? Então o que é a justiça? A justiça é quando os filhos têm direito ao que é deles por herança. Então, se eu sou filha, herdeira, eu sou herdeira de todas as coisas que Deus tem. Então, a justiça de Deus é quando o filho tem o que é dele. Isso é justiça. Não é bonito isso? Isso é justiça. Não é nada mais do que obrigação, é o justo, é o correto. O filho tem direito à herança. A herança de quem? Do pai. Então, quando eu tenho isso na minha vida e eu trabalho para que as pessoas também tenham, isso aqui que é interessante, né? Então, se eu estou dando o exemplo, falando com as pessoas e buscando, puxando as pessoas que estão longe da plenitude, eu trago elas para o direito delas de herança, eu estou vivendo a justiça do reino. E por que isso por que precisa isso? Você já parou para pensar que não deveria precisar isso? Pois nós somos filhos, nascemos de Deus, somos filhos de Deus, Deus é dono de tudo, tá tudo certo, não vamos falar mais no assunto. Todo mundo já tem tudo que deveria ter. Não, não tem. E por que não tem? Eu não tenho, você não tem, tantas pessoas não têm ainda tudo que nós temos direito. Aqui que tá a chave. Porque nós fomos enganados. É aí que tá. O filho, ele foi enganado. O filho é filho legítimo, é filho do pai, é filho do rei, é filho do dono de tudo, mas contaram uma mentira para ele. E ele às vezes pensa que sabe que é filho, mas ele nem sabe que tem herança. Ou então ele não sabe que é filho e ele vive como escravo. Um filho que é filho, mas vive como escravo, ou então vive como se fosse filho do agregado, ou filho do empregado, ou filho do escravo mesmo, ele foi enganado. Uma vez que ele foi enganado, ele não tem acesso às coisas do pai. Então, os filhos de Deus, nós fomos enganados com um discurso e nós vivemos como se fôssemos, mas nós não somos. Porque na prática nós não somos, de verdade nós somos, mas na prática não, porque o nosso resultado mostra, preste atenção nisso, o meu resultado nessa área mostra se eu sou filha de Deus ou filha do escravo, ou mesmo sendo filho de Deus, eu vivo como filho do escravo, que são todas as áreas da vida que nós temos batido tanto nessa tecla aqui, né? Então é interessante, os filhos são tão enganados, vou dar alguns exemplos aqui de como nós fomos enganados, né? Então, por exemplo, em relação à sexualidade, qual é o engano, né? Eu posso tudo, eu vou curtir tudo, né? Eu vou, por exemplo, eu posso ficar com quem eu quiser, eu posso ir até onde eu quiser, eu posso ficar com um hoje, outro amanhã, ou depois, eu sou livre para viver o que eu quiser, né? E isso é um engano. Por quê? É tão interessante, eu descobri uma coisa, uma curiosidade aqui sobre um hormônio chamado ocitocina. Olha que coisa mais louca. Tanto que Deus é tão perfeito, olha só, existe um hormônio chamado ocitocina, é o hormônio que dá ligação, que dá cumplicidade, que gera vínculo, é o hormônio do vínculo, ocitocina. Onde que esse hormônio é secretado? Por exemplo, no parto, aquela dor terrível que a mãe sente, naquela hora é jogada, enxurrada de ocitocina, e a mãe sente naturalmente uma loucura, assim, um amor de doido, né, pelo filho. É o hormônio da ocitocina que faz esse vínculo. Também na amamentação. Então, mesmo, por exemplo, no meu caso mesmo, só partos cesarianas, né? Então eu acredito que não tenha ocitocina no parto cesariana. Tô só falando o que eu acho, não sei não, tá? Não sou especialista nisso. Mas no momento que tem um parto, não tem ocitocina, põe no peito para amamentar. No momento da amamentação, não tá saindo leite, o corpo produz ocitocina. E aí, de repente, aquele amor muito grande pela família por causa da liberação da ocitocina. Olha que coisa linda. Mas olha só um detalhe, muito importante. No momento do orgasmo, a mulher também produz ocitocina.
E aí ela tem um vínculo com quem? Talvez com quem não tenha vínculo com ela. Aí agora nós chegamos num ponto muito sério, né? Ei, Tibério, seja bem-vindo, Polly. Então o que acontece? Eu posso sim ter relação sexual com todas as pessoas. Eu sou livre, a bandeira do eu sou livre. Mas a natureza vai me prender então, porque não era para ser dessa forma. Então nós somos enganados, os filhos foram enganados. E aí com essa bandeira de ser livre, vive preso. Olha que coisa louca, vive preso, né? Com a bandeira da liberdade, né? Outra coisa, família, nós fomos enganados em relação à família. Então a liberdade, né? Principalmente em cima da mulher, o homem também, né? Eu sou livre, eu não tenho, eu não me prendo, eu não quero ter filho. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? De meninas novas, eu não quero ter filho, eu tenho minha liberdade. Eu tenho que viver minha liberdade. A vida só se tem uma, só se vive uma vez, né? Liberdade. E aí falta a base de tudo que é a família. Eu tenho 3 filhas, não foi fácil criar 3 filhas, né? Tem seu preço, mas de verdade hoje, né, com 50 anos de idade, já sendo vó pela segunda vez, eu posso garantir para todos vocês que não têm filho ainda, não existe debaixo do céu coisa melhor do que ser mãe, né, do que ter filhos, do que ter família. E aí a bandeira da liberdade traz a ideia de que eu não preciso, eu sou livre. Sim, eu sou livre até para errar, né? São os enganos, né? Outra coisa, outro engano muito forte, religião. Então nós somos enganados de uma tal forma que disseram para nós que nós tínhamos que ir para tal lugar, ficar com tal pessoa e seguir homens. E durante muito tempo, eu falo por mim mesma, eu fui escrava da religiosidade, seguindo homens, seguindo regras feitas por homens. E aí quando você pega a palavra de Deus e confronta isso, você vai ver que tá tudo esquisito, tá tudo estranho, porque muitas vezes eu segui uma regra uma vida inteira, no engano de algumas regras, de alguma religião, de algum líder, engano, fui enganada, e aí eu confronto com a palavra de Deus, eu confronto com o que Jesus falou, e falo, mas peraí, não tá batendo o som com a imagem, tem um negócio errado aqui, porque eu fui enganada. Então nós somos enganados em relação à religião, nós somos enganados em relação à igreja, né? Então igreja, Jesus deixou tão claro, igreja sou eu, o Espírito Santo vive em mim, e aí às vezes a gente faz uma confusão danada e a gente acha que tem que seguir alguma coisa e nós somos enganados, né? Nós somos enganados também em relação à identidade, uma vez que eu vivo sendo filho como se fosse escravo, eu não sei quem eu sou. E eu olho para o espelho e eu acho que eu sou uma pessoa, mas na verdade eu não vejo quem eu sou de verdade. Nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Nós somos filhos e filhos herdeiros. E quando eu não vivo isso, eu estou vivendo um engano, eu fui enganada. E quanto tempo eu fui enganada? Às vezes tem coisas na minha vida, hoje com 50 anos, eu falo, meu Deus, eu vivi 50 anos enganada. 50 anos contaram uma mentira pra mim, eu não consegui enxergar, agora eu tô enxergando. Tem coisa que eu já falei com Deus, eu não aceito não viver mais 50 anos na liberdade, porque eu vivi 50 anos na escravidão em determinado assunto. Eu agora quero desfrutar os 50 anos. Eu já falei isso com Deus algumas vezes, né? Nós somos enganados em relação ao dinheiro. Né, contaram para nós 1 milhão de vezes uma história em relação ao dinheiro e pegaram o jovem rico e deturparam a história. Mateus 6, seguir a Deus e a Mamon, contaram essa história errada para nós. Eu peguei Mateus 6, eu fiquei 30 dias, não pensei que ia ficar 30 dias, eu pensei que era um dia, que era 2 dias. Eu falei, Deus, eu não saio desse negócio aqui, desse Mateus 6, 23 a 33, enquanto o Senhor não me revelar o que está acontecendo, porque eu não tô entendendo. Quando fala lá, servir a Deus, servir a Mamon, né, que é o rei do dinheiro, não pode servir a 2 senhores. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque me contaram uma história errada, me enganaram a vida inteira, falando o que era isso, o que era essa relação em relação ao dinheiro, né? Depois nós podemos trazer as coisas que Deus me falou aqui para vocês em relação ao dinheiro. Mas assim, eu fui enganada a vida inteira. Eu fui enganada em achar que existia virtude na pobreza. Não existe virtude na pobreza, que os ricos não herdariam o reino do céu. E me contaram essa história errada. Quem não herda o reino dos céus, nesse caso, é quem está no amor ao dinheiro. Mas deixa eu te falar, tem muito mais pobre amando o dinheiro do que rico amando o dinheiro. Quando eu passo 30 dias pensando em pagar a conta, eu estou servindo a Mamon, eu estou servindo ao Deus do dinheiro. Quando o tempo todo eu levanto pensando que eu tenho que ganhar dinheiro, eu durmo preocupado porque eu não ganhei dinheiro suficiente, eu estou servindo a Mamon, eu estou no Deus do dinheiro. E contaram pra mim que o pobre é que serve a Deus, que tem um coração bom, e que o rico tá servindo a Mamon. Muitas vezes, a maioria das vezes é o contrário. É quem não tem que serve, quem não tem que não esquece.
né? Então são mentiras que contaram para nós que somos filhos, né? E quantas vezes também contaram história em relação a pai e mãe, histórias enganosas. Eu fui enganada em relação a isso, de que mãe é perfeita, de que pai é perfeito, de que mãe e pai tem que dar a vida pelo filho. Isso é tudo mentira. Nós somos enganados com isso. Qual era o objetivo disso? Quando eu acho que pai e mãe é perfeito, que pai e mãe dá a vida pelo filho, e todas essas histórias românticas em relação a pai e mãe, eu pego os erros do meu pai e da minha mãe lá da minha infância e eu fico presa na infância, achando que eu não fui amada o suficiente, que eu não fui cuidada o suficiente, que meu pai não era bom o suficiente, que minha mãe não era boa o suficiente, e eu fico lá nos meus bloqueios, achando que o meu pai é pior do que o seu, que a minha mãe é pior do que a sua. Mas na verdade é todo mundo humano, não existe perfeição na Terra. E coloca essa capa pra gente decepcionar. E quando nós decepcionamos, nós criamos bloqueios. Isso lá na infância, está tão na raiz que cria na infância. E a minha vida inteira, eu passo isso, eu passo a minha vida inteira imaginando que minha história podia ser diferente. Esperando essa santidade, essa perfeição de pai e mãe que não existe nem na minha história nem na sua. Então todas essas histórias, elas foram contadas, essas mentiras foram contadas para nos prender longe da bênção, né? É como se nós estivéssemos num castelo, o castelo do pai, o castelo do dono do mundo, e essas mentiras nos roubaram desse castelo, nos tiraram e colocaram lá na senzala, lá junto com os escravos, e nós vivemos uma vida inteira longe da verdade. Nós fomos enganados, os filhos foram enganados. Só que agora chegou um ponto que é comigo e com você. Nós podemos escolher nesse momento agora, abrir essa caixa, entender tudo isso, buscar revelação e buscar entender isso de uma forma madura, adulta e debaixo da palavra e da revelação de Deus, ou nós podemos continuar nas mentiras. E as mentiras vão nos levar a não ter vida plena em todas as áreas que nós não estamos tendo. Mas agora é comigo e com você. Sabe por que é comigo e com você? Porque o Espírito Santo de Deus nos foi dado. O Espírito Santo de Deus nos foi dado, está dentro de mim, está dentro de você. E se eu busco, Ele revela. Deus dá sabedoria para quem busca. Deus dá revelação para quem busca. E eu posso escolher ficar nisso, nessa prisão que me colocaram. E quem colocou na prisão? Quem foi que colocou? Quem me contou as histórias? Não. Quem me colocou nessa prisão foi o inimigo de Deus, que colocou primeiro os meus pais na prisão, colocou primeiro os padres na prisão, os pastores na prisão, colocou todo mundo na prisão e eles me bloquearam. Mas não é contra homens de sangue e carne a luta é contra os principados e potestades que estão há muito tempo aí para me bloquear. Por que vai me bloquear? Agora nós vamos para um verbo que está aqui nessa palavra. E eu acredito que é sobre isso que nós vamos falar semana que vem. Me bloqueou por quê? Porque eu tenho que mudar esse mundo. Eu tenho minha parcela que eu tenho que mudar esse mundo. Renovar a mente para transformar o mundo. Uma pessoa bloqueada não transforma nada. Não transforma nem a própria vida. Tem que transformar o mundo. Nós somos chamados, eu e você, para transformar o mundo. E como que nós transformamos o mundo? Nós mudamos esse mundo aqui quando nós renovamos a nossa mente. É urgente, gente, é muito urgente. Nós temos que sair dessas cadeias. Nós temos que sair de todas as cadeias. Nós temos que ir para a vida plena que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós temos um chamado, nós temos um propósito. Acho que é sobre isso que nós vamos falar semana que vem. Beijo no seu coração, obrigada pela sua companhia, obrigada por estar junto comigo, por encaminhar, por falar, por tudo, por escrever aqui, por estar comigo, por tudo. Muito obrigada. Eu falo para você, mas na verdade eu falo para mim, porque eu preciso acordar, eu preciso sair da escravidão e eu preciso viver a vida plena. E assim também você. Deus te abençoe e até segunda-feira no Thanks God Every Day.